Olá! Está começando o programa Papo.com. Na edição de hoje, falaremos um pouco mais sobre os direitos das mulheres no nosso país. Nossa convidada de hoje é a estudante e presidente do Centro Acadêmico João Mendes Júnior, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Catarina Pellegrino. Olá. Oi, Catarina, tudo bem? Nossa repórter, Vitória, esteve na primeira delegacia da mulher no centro da cidade e vai contar um pouco pra gente como funciona o atendimento por lá. A primeira delegacia de defesa da mulher opera desde 1985, na rua Rodrigues Bittencourt, número 200, aqui no centro de São Paulo. A proposta inicial da unidade de apoio visa o pronto atendimento físico e psicológico às mulheres vítimas de agressões e violência doméstica. Esse sistema, porém, ainda é falho e deixa muito a desejar. Mesmo depois de tantos anos de serviço, as mulheres ainda chegam a ficar 4 horas ou mais aguardando para serem atendidas. As condições de higiene do local são precárias e as delegadas de plantão não cumprem horários fixos. Aqui, os responsáveis recebem cerca de 40 denúncias diariamente. Porém, são poucas mulheres que aguardam horas por um auxílio que, na verdade, nunca é eficaz e imediato. Nossa equipe ficou cerca de 10 minutos na recepção até que alguém aparecesse para nos auxiliar. E como a delegada não se encontrava no local, fomos instruídos a retornar outro dia. Vitória Chimini para o Papo.com. Estamos de volta aqui no estúdio com a Catarina, que vai contar um pouquinho pra gente como é que funciona esse processo de atendimento nas delegacias. Catarina, quando a vítima chega na delegacia, como é que funciona esse processo, atendimento? O procedimento é um procedimento padrão. Logo quando ela chega, ela vai ser atendida pelo delegado e ela vai ter 2 questionários que ela vai se fazer. Tá? Um questionário, ela vai falar o que está acontecendo com ela, quais são as agressões, se tem agressão, qual é a situação que ela se encontra. O segundo questionário é um questionário mais interno para a própria delegacia, para a própria questão do direito da mulher. Ele é preventivo, digamos assim. Ele é uma maneira que o Estado encontrou, meios que o Estado encontrou, de pesquisar onde é a fonte do problema. Então ela vai responder esses 2 questionários. No caso de lesão grave, no caso de violência, de uma conduta um pouco mais agressiva, ela vai acabar sendo encaminhada até para o ML. Normalmente o padrão é que tenha uma juíza de plantão em cada uma dessas delegacias, porque tem casos que precisam ser despachados na hora, com a ordem judicial na hora. Então essa abordagem que tem que ser dada, tá? A pessoa que foi lesada, a mulher que foi lesada, tem que oferecer essa denúncia e ter esse atendimento, esse respaldo. Né? No caso do policial se negar ou incentivar ela a não oferecer essa denúncia, você também tem outro meio, que é você denunciar esse policial à corregedoria, passando o nome, o horário, a delegacia que ela foi atendida, porque tem algumas pessoas que não são instruídas e acabam indo para a delegacia que não é a da mulher. Né? E acabam nesses lugares sendo desmotivadas. Então é esse, basicamente, o princípio, o que tem que ser seguido. Tá. Digamos, o protocolo seria o protocolo correto. E o processo precisa ser feito necessariamente e exclusivamente na delegacia da mulher? Ou eu, como mulher, se sofrer uma agressão, posso chegar em qualquer delegacia? Na verdade, quando você vai falar de violência doméstica, tem que ser na delegacia da mulher. Porque quando você vai na delegacia, você vai ter abordagem, você vai ser recebido, mas automaticamente você vai ser direcionado à delegacia da mulher. Você pode ter o seu primeiro atendimento na delegacia comum, vamos dizer assim. Mas como no seu caso é violência doméstica, tem um fato típico que caracteriza a violência doméstica. O que caracteriza a violência doméstica? Você, por exemplo, você tem a lesão corporal e tem a violência doméstica, certo? Certo. O fato de você ser agredido, vamos supor, por um namorado não caracteriza a violência doméstica, mas você conviver com essa pessoa, ter um laço familiar, constituição de família, tá? É o ambiente familiar, a constituição de família, o lar, são os filhos, né? Não necessariamente você precisa ter um filho, isso não é uma regra, mas isso também é uma das características que engloba, então, uma violência doméstica, porque você tem o vínculo familiar, você tem a convivência, você tem esse laço parental, vamos colocar assim. Quando você tem um namorado que você acredita, você já vai se enquadrar a lesão corporal. Né? Apenas. Então, quando você chegar na delegacia comum, vamos colocar dessa maneira, você vai acabar sendo direcionada à delegacia da mulher. Porque tem essa característica, uma tipicidade que a gente chama dentro do ambiente do direito. E assim,
uma vez que você está lá e você precisa, de repente, o meu caso não é muito grave, eu não preciso de uma medida protetiva na hora, ou acho que são 48 horas, né, que o juiz tem para 48 horas que o juiz tem para solicitar essa medida. Sim. E assim, você na área, como mulher, você acha que isso acontece? Que essa eficácia, ela existe? O que a lei promete realmente cumpre? Olha, a lei, eu como estudante de direito aprendi uma coisa, você tem uma teoria e você tem a aplicabilidade dela. Às vezes ela não tem sua eficácia plena, o que é triste, principalmente para mim que sou estudante de direito hoje e tenho os meus sonhos ainda e tenho as minhas ideologias. Quando a gente fala de aplicabilidade, deveria ser assim. Algumas vezes não acontece isso, porque para você realmente vamos supor que eu seja a mulher lesada, eu ofereço essa denúncia. Ele tem que, pelo menos, analisar o caso, ouvir o agressor, ouvir as testemunhas. Você precisa coletar um monte de dados e informações, porque não é simplesmente eu oferecendo a denúncia como a pessoa agredida, que isso vai ser um veredito final. Ponto, você foi agredida, então nós vamos fazer dessa forma a partir de agora. Você tem uma junção de documentos, uma junção de coisas que você precisa ter para que você efetive realmente aquela denúncia ou que você efetive realmente aquele processo. Entendi. Também existem, além da delegacia, centros de reabilitação, de apoio, de auxílio, juizados, promotoria. E que também eu acho que existe essa indicação, né, diretamente da delegacia. Uma coisa que você não consegue resolver lá, por exemplo, você é indicado para uma outra alternativa. Na verdade, na delegacia de mulher, ela tem que dar todo o suporte para a mulher agredida, né? E tem que constatar aquela denúncia. Isso é um ponto, isso é um fato, não pode fugir disso. A ideia é que tenham juízes de plantão, tá? E a partir desse momento, você vai ter que efetivar aquela situação. Em casos mais graves, em casos de violências que tá eminente o risco de vida da mulher, você vai ser direcionado, vai ter medidas protetivas que podem ser feitas até de imediato. Como ser indicadas a casas de abrigo, como você ter medida protetiva de distância de contato, de não poder ter o contato com o filho, até medidas da mulher que não tem como se autogerir, medidas de pensão alimentícia. Então você tem várias medidas protetivas, algumas têm que ser feitas de imediato, principalmente as que têm o risco iminente da vida da pessoa que foi agredida. Obrigada, Catarina. A gente vai conferir agora a entrevista que a gente fez com a Gabriela, que é ex-funcionária do Centro de Cidadania da Mulher de Perus. O Centro de Cidadania da Mulher é um órgão que combate e previne a violência doméstica. Geralmente as mulheres são encaminhadas para algum outro tipo de instituição e recebem acolhimento e atendimento das nossas funcionárias, que são sociólogas ou assistentes sociais, nesse caso. Também tinha o plantão da Defensoria Pública, que auxiliava nos processos e essas coisas mais jurídicas. A gente teve também um projeto com educação, que foram oficinas de gênero e equidade para o ensino médio. Tinha alguns cursos de desenvolvimento corporal, geração de renda e por aí vai. E você, como mulher, considera esse serviço eficaz? Eu acredito que ele é um serviço extremamente eficaz, ainda mais por ser um braço do Estado em uma região periférica que tem índices de violência muito altos. Porém, uma crítica e uma dificuldade muito grande de ter trabalhado lá foi a falta de verba da prefeitura, porque isso inviabilizou muitas coisas que a gente fazia, seja de oficinas ou então de auxílio mesmo para conseguir tratar melhor as mulheres que recorriam a esse tipo de serviço. Muito obrigado, Gabriela. Tarso Bezerra, para o programa Papo.com. Agora a gente vai para um rápido intervalo.
voltamos para o estúdio com a nossa convidada de hoje, Catarina, que vai contar um pouco pra gente dos tipos de violência que existem contra a mulher. Hoje na lei, né, vou até citar, a 11.340, nós temos uma tipificação no artigo 7º, tá? Só para ficar claro, a lei... A Lei Maria da Penha, desculpa, a Lei Maria da Penha, 11.340, ela tem no seu artigo 7º 5 características principais, que o pessoal acaba se apegando muito à questão da violência literal, da violência física. Então a gente tem 5 tipos de agressão que se caracterizam dentro dessa lei, que é a psicológica, a moral, a sexual, a física e a patrimonial. Então, você tem essas 5 características que realmente violam a mulher, que são a violência doméstica, tá? Também se enquadrando naquele caso, violência doméstica, tá? Tem que estar dentro daquele quadro que eu falei de tipicidades que a gente expôs atrás. Então, são essas 5 violências. A psicológica, ela pode também criar um risco iminente, por exemplo, a morte da mulher. Por quê? Porque a pessoa se autodeprime, né? Autodeprime não, né? Ela se autodeprime pela repressão que ela sofre. Né? Então, acaba se suprimindo, acaba se levando abaixo e corre o risco, sim, do próprio suicídio, né? Então, você tem vários riscos iminentes que não são a olhos nus tão claros. Por isso que as pessoas acabam se fixando muito mais na violência, na agressividade, da questão da agressão física, né? Então, você tem a moral, que é quando você entra na qualificação do quê? De calúnia, de difamação, de injúria. Você tem a questão patrimonial, que é quando o marido acaba cerceando da mulher os direitos inerentes a ela, que são o direito de mobilidade, a roupa, as suas coisas pessoais. Você também está tirando dela o direito de mobilidade dela. Então você não pode, constitucionalmente, se for colocar no âmbito do direito, constitucionalmente, a própria Constituição te dá esse direito, te resguarda esse direito de mobilidade, de direito de ir e vir, de liberdade. Então, quer dizer, você não só está cerceando o direito inerente ao ser humano, como você também está agredindo a mulher dentro da sua própria casa. Poderia descrever também a questão sexual, mas vai seguindo nessa linha desse abuso, né? Dessa linha de agressividade. É sempre uma agressão. As pessoas têm que começar a abrir a mente dela para entender o ser humano da sua forma natural, da maneira complexa como ele é. Você acha que mudou alguma coisa e se mudou o que depois da Maria da Penha? A Maria da Penha, ela é muito paradoxal, né? Antes nós não tínhamos nenhuma lei que resguardasse o direito da mulher com tanto afinco. Porém, gerou uma repulsa muito grande da parte da sociedade. Nós, querendo ou não, estamos numa sociedade muito machista. Eu acho que hoje existe um âmbito cultural e social muito mais forte do que a questão legal. A lei nem sempre é a solução final. Hoje, o que eu acho que é a grande sacada da Lei Maria da Penha é a questão dos cursos que são oferecidos aos agressores. Então, é uma maneira de você reabilitar aquela pessoa. Reabilitar a maneira dela pensar, é um sistema que envolve muito mais a questão cultural, porque aquele cara que agride, ele também é doente. Então você também tem outras saídas não só da lei. Eu acho que essa foi a grande sacada, que tem mais de novo dentro da Lei Maria da Penha hoje. Se você for colocar um reflexo de hoje e um reflexo de antes da lei, as agressões diminuíram, né? Porque você tem a informação. Mas quanto à morte das mulheres, aumentou. Obrigada, Catarina. A gente vai conferir agora nossa repórter Maria Luísa, que esteve no Teatro Comune, aqui também no centro de São Paulo, na Rua da Consolação, para conversar um pouquinho com uma atriz da peça Cartografia da Mulher Contemporânea, que estreia no dia 8 de março. Estamos no ensaio do espetáculo Cartografias da Mulher Contemporânea no Teatro Comune, em São Paulo. Vamos falar um pouquinho com a atriz Luciana Romani. Luciana, como que surgiu a criação do projeto da peça? Então, o projeto ele surgiu a partir do nosso diretor, Afonso Lobo. Ele queria discutir um pouco o feminino, essa mulher na contemporaneidade, e ele reuniu algumas atrizes para discutir o tema.
E aí o projeto foi criando força. Também porque algumas amigas dele estavam procurando para dizer sobre a violência que estavam sofrendo com alguns namorados. E aí ele achou que era um tema importantíssimo a ser retratado nos dias de hoje. E ele procurou nós, atrizes, para discutir esse tema e o projeto surgiu com muita força. Me explica um pouquinho sobre a dinâmica da peça e como que vocês trabalham a violência doméstica em cena? Então, a peça, a gente trabalha com comédia, com drama, por ser um assunto muito denso, muito pesado. E a violência doméstica, especificamente, é uma cena que eu tenho muito carinho, porque a gente procurou não retratar a violência como ela é de fato, e sim de uma forma mais poética, com mais metáforas. Eu, por exemplo, eu danço a violência e cada atriz procurou retratar a violência de uma outra maneira para chegar no público com mais força e tratar esse assunto que é tão alarmante, que está nos dias de hoje. Inclusive, eu queria convidá-la e convidar todos vocês para assistir o nosso espetáculo, que estreia agora dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, e fica até 18 de maio, aqui no Teatro Comune, na Rua da Consolação, 1218. Muito obrigada, Luciana. Repórter Maria Luísa Barbosa para o programa Papo.com. Catarina, qual a importância do entretenimento na conscientização da população? Você acha que funciona, que não funciona? A Luciana acabou de falar pra gente que eles usam uma dinâmica um pouquinho diferente de como é realmente esse terror. Então, se você acha que esse lado mais poético, essa coisa mais do entretenimento, funciona como auxílio. Toda vez que você aborda um assunto polêmico, ele é válido. Em sua essência, ele já é válido. Então, quando você está tratando de forma cultural, né, você tá buscando, através da cultura, abordar um tema. É um novo método, é uma nova frente de fazer isso. Você tem que atingir o público de todas as maneiras. Você não pode se bloquear. Por exemplo, vamos supor que eu só quisesse falar desse tema através do direito. Eu estou bloqueando o tema, eu tô afunilando ele, eu estou limitando ele. Quando você traz ele de outra forma, você está abrindo outras maneiras de comunicá-lo, outras maneiras de abordá-lo. Então, toda a forma que você faz para trazer esse assunto, que é um assunto extremamente pertinente e está inerente à nossa sociedade, é uma forma válida. Dentro do que eu aprendo hoje no direito, você tem que tentar levar a informação de todas as maneiras possíveis. Você tem que simplesmente cercar as pessoas com esse tema, de todos os métodos. Esse método é extremamente importante. É um método de forma cultural, ele é mais brando. Você vê que ela quer abordar eles com menos violência, quer de poetizar isso. É uma maneira, é uma abordagem, e toda abordagem é válida, com certeza. Obrigada, Catarina, pela sua participação. É um prazer. Nosso programa está ficando por aqui. A gente se vê na próxima edição. Muito obrigada. Até!